Apesar de eu ser principalmente engenheiro, o mundo moderno exige que até mesmo um engenheiro entenda de marketing e saiba como os produtos são desenvolvidos. Isso, de modo geral, dá a oportunidade de criar um negócio ou gerenciar algum tipo de negócio. Ainda assim, a base são os conhecimentos de engenharia, mas também é preciso ter um bom conhecimento de marketing e até mesmo de vendas. E por isso eu costumo ouvir com frequência vários canais em diferentes idiomas, para ver como as pessoas vendem, como contam histórias, como fazem análises e assim por diante, incluindo também canais em russo. Em diferentes países há bons blogueiros, realmente especialistas de alto nível, que contam histórias e vendem várias coisas. Me deparei com uma conversa interessante. Uma grande discussão sobre equipamentos de qualidade, como funcionam, onde comprar, marcas estrangeiras e locais. E no meio dessa discussão, de repente eu ouço a seguinte afirmação, que existe uma marca muito boa, japonesa, a Akupase, que realmente faz equipamentos de qualidade excepcional. É caro, mas não deixa nada a desejar. Todos os botões, tudo vai funcionar bem, vai durar muito tempo, tudo é de qualidade. E de repente dizem que o cabo de energia que vem junto com esse amplificador caro é só para testes, não é para uso real. Aí eu acordei, tem algo errado nessa afirmação. Eu pensei, na indústria audiófila, no marketing, existe um cabo de energia único, caro. E aí meu conhecimento de engenharia realmente despertou, e eu ouvi atentamente como tudo isso estava sendo contado. Acontece que não é só o cabo de energia, também existe o fusível. Eu ouvi toda essa discussão e argumentação e assim por diante. Mas, do ponto de vista da engenharia, um amplificador de potência simplesmente não funciona assim. Todos esses argumentos apresentados para esse cabo exclusivo, o que ele não faz? Se esse cabo não for colocado, nada vai funcionar lá. E como ainda é preciso limpar toda a alimentação elétrica, que está suja e afeta o som. A questão é que o amplificador de potência não funciona desse jeito, então vamos analisar como ele realmente opera e por quê. Eu não concordo com esse argumento. E, claro, por curiosidade, eu fiz uma pequena pesquisa para ver quanto custam esses cabos de conexão audiófilos, como eles são, quanto vendem e o que dizem sobre eles. Essa é uma área nova para mim, então encontrei esse cabo de energia audiófilo. Bem, se um cabo padrão custa cerca de 1,5, esse aqui custa 32, ou seja, 20 vezes mais. Mas pelo que sei, esse não é o preço máximo, há outros ainda mais caros. Mas se você olhar com atenção para esse cabo, bem, é um cabo como qualquer outro, com uma seção transversal bastante grande. Mas se você pegar essa massa de cabos e toda essa conexão, parece meio volumoso. Do meu ponto de vista, do ponto de vista de engenharia, esse não é um cabo muito bom. Claramente. Mas ainda resta uma grande dúvida. O plástico ali é adequado, resistente ao calor e assim por diante. No geral, ele danifica o seu conector, na minha opinião. Bom, tudo bem, essa é a minha opinião subjetiva, mas aqui fica ainda mais sério. O fusível, veja só, é mais caro do que o cabo. E, naquela conversa, o marketing se destacou nesse aspecto com certo entusiasmo, dizendo que as pessoas compraram um equipamento tão caro, mas não investem em coisas que melhoram o som, como, por exemplo, o cabo de energia e esse fusível. Bem, então, esses vendedores de marketing querem mais ou menos uns 100 a mais nessa venda, o que nem é tão caro assim. Considerando que eu tomo café toda manhã com um biscoito, isso custa 5 euros no meu país, então em uma semana dá 25 euros, ou seja, quase o preço de um cabo de energia. Posso ficar uma semana sem tomar café e comprar esse cabo de energia. Mas tem algo errado nesse marketing, porque o amplificador funciona de outro jeito. Vamos dar uma olhada na arquitetura do amplificador, porque todas essas coisas não afetam em nada o som dele, e por que a Akupase entrega seus amplificadores caríssimos com um cabo de energia simples. Esses engenheiros japoneses não são bobos, acredite em mim. Se fosse necessário, eles teriam colocado o cabo mais adequado para que o equipamento deles tivesse um som exclusivo. Isso nem é tão caro, se comparado ao preço desse amplificador.
Na verdade, o fusível me interessou bastante, e eu, como engenheiro, não sabia o que eram esses fusíveis audiófilos, nem como eles promovem esse produto. Bem, basicamente aqui temos um fusível padrão, e esse é um fusível padrão também. Zinco ou estanho, latão niquelado, vidro ou cerâmica, ar ou areia. Bem, se houver grandes tensões de alta voltagem, não é o nosso caso, é para evitar qualquer incêndio ou faíscas. O audiófilo, bem, é um tipo especial, não para especialistas eu diria, prata-ouro ou cobre, com revestimento de ródio, meu Deus, prata-ouro, exatamente, isso é uma joia, cerâmica densa. Gel de sílica antirressonante ou cera de abelha. Bem, isso já é coisa de ficção, não tem nada de racional aqui, acredite. Então, quais são as palavras-chave usadas para justificar o preço desse fusível caro? Processamento criogênico, ou seja, nós o resfriamos e depois aquecemos. Mas, em princípio, isso não é ruim, porque se houver algum defeito real, quando resfriamos e aquecemos, ele com certeza aparece. Na verdade, isso também é usado para projetos muito confiáveis, que funcionam em diferentes condições de temperatura na indústria automobilística. Quando fazemos essa placa, ela realmente é resfriada e aquecida. Todas essas deformações de temperatura, expansões e contrações térmicas revelam quaisquer defeitos de soldagem. Isso, em princípio, é normal. Aqui não há tratamento criogênico, é apenas um tratamento térmico, uma verificação de temperatura. Direcionalidade aqui eu não entendo, preciso estudar mais. Enfim, não deveria haver direcionalidade. Talvez eu não saiba de alguma coisa. Escolher o amortecimento, bem, isso também é um certo mistério para mim, não vou discutir. Talvez eu não saiba de algo, mas o primeiro sim, o primeiro é a abordagem correta. Eu acho que aqui está tudo certo, para ser sincero. Bem, no geral, há uma grande discussão entre engenheiros e audiófilos e, no fim das contas, cada um pode insistir na sua opinião. Aqui eu concordo, cada um tem direito à sua opinião, não vou discutir sobre isso. E tem uma coisa teórica que precisamos entender. Então, um grande indutor e um grande capacitor, e nesse caso o grande indutor é importante para nós. Então, o indutor também é um acumulador de energia e o indutor tem uma resistência que depende da frequência, e aqui está a fórmula para calculá-la. Onde L é a indutância da bobina medida em henrys, mas geralmente usamos millihenrys ou microhenrys. Millihenry já é muito. Henry é um valor muito grande, frequência. E 2π é uma constante. Então, nessa fórmula, se a gente tem, por exemplo, um transformador de rede, é uma grande indutância. A única coisa que muda é a frequência. E quanto maior a frequência, maior essa resistência. Um transformador de rede clássico é uma grande indutância em um núcleo de aço. E, basicamente, ele filtra por dois parâmetros. Ele filtra pela indutância e esse núcleo de aço praticamente não deixa passar altas frequências. Por isso, não há filtros melhores que um transformador de rede. Aqueles filtros que vemos com capacitores e outros componentes especializados em placas de filtragem não conseguem competir com as qualidades de filtragem que possui um grande transformador de rede. E todos os amplificadores clássicos de classe AB têm esse tipo de transformador de rede. Então, com um amplificador com transformador, especialmente nos amplificadores high-end bons e potentes, você realmente não tem problemas com interferências. Lá dentro tem um transformador enorme, não sei, ele pesa uns 5 a 7 quilos, é como um haltere. Enfim, lá tem uma grande indutância e tudo é filtrado, tudo é filtrado. Então, esse argumento de que o cabo é necessário para filtrar a tensão da rede simplesmente não se sustenta. Fisicamente, o transformador de rede filtra muito melhor do que o seu cabo caro. O segundo argumento é que o cabo deve ter uma seção enorme, sei lá, uns 4 milímetros.
O parâmetro-chave de um bom amplificador de potência é a potência de pico, porque quando o baterista toca, ele entrega muita energia de uma vez, e para isso precisamos de um cabo de alimentação bem grosso. A questão é que não funciona assim. O princípio do amplificador de potência é bem diferente quanto à obtenção da potência de pico. E vamos dar uma olhada no exemplo de um bom engenheiro, no projeto carro-chefe dele, como essa potência de pico é feita lá e por que esse cabo não influencia em nada esse parâmetro. Aqui temos um amplificador de potência moderno, é classe D, é de um bom fabricante, Ice Power, eu fiz esse aqui para ele. No geral, eu vendo essa caixa para o mundo todo e eles mesmos podem comprar. Esse módulo está disponível no varejo. Então, lá tem garantia local e é um desenvolvimento meu. Ele está indo bem, eu vendi lá para 42 países, no geral está indo bem, vendi lá com preços, bom, para conseguir me posicionar de alguma forma no mercado. Eu tenho uma caixa relativamente simples, mas ela foi feita especificamente para esse bloco em particular, ou seja, tudo está otimizado. Como você pode ver, ali estão os fios, saídas curtas, aqui tem um ventilador que puxa o ar e em baixas rotações você quase não o ouve, mas ele resfria muito, muito bem e de forma correta. E, em princípio, esse tipo de sistema pode funcionar por muito tempo e de forma confiável em diferentes países. E quando alguém compra e monta esse amplificador, eles escrevem um monte de cartas de agradecimento. Como isso soa tão bem? Sim, porque aqui ele tem um amplificador clássico e de qualidade que atende a todos os requisitos modernos e também tem potência de pico. Vamos ver como ele é feito, porque este é o topo de linha de uma empresa específica, é um bom desenvolvedor dinamarquês, e como eles conseguiram essa potência de pico exclusiva e de qualidade. Porque todo mundo lá escreve cartas de agradecimento? Porque ele, como amplificador de potência, pode controlar qualquer caixa de som, tanto grande quanto pequena, e tem ruídos mínimos, mas isso já é outra história. Vamos dar uma olhada mais de perto só no bloco mesmo, para que tudo fique visível como ele é construído. Sim, claro, aqui temos a conexão da rede elétrica, depois um fusível cerâmico simples. E acredite, esses caras que trabalharam nesse bloco não são nada burros, eles não são tolos. Para tornar conveniente oferecer espelhos visuais atraentes, apresentado pelo rádio em contato digital através de um filtro adicional, filtro de rede, e é mais para que o bloco não devolva o sinal de volta. Mas também filtra tudo o que vem pela linha, mas pela linha vem muito pouco. Aqui tem um bom filtro de rede, ele já filtra, depois vem o retificador e depois temos aqui embaixo desta estrutura. Aqui tem uma grande indutância para o corretor de fase, ou seja, mais uma grande indutância. De novo, o filtro agora é enorme, um filtro enorme, mas ele tem outra função. Essa grande indutância acumula energia. Esse é o primeiro acumulador, porque para um amplificador desse tipo da rede elétrica não podemos de jeito nenhum pegar a corrente necessária de forma tão brusca. Ele vai acabar caindo lá, por isso fizemos toda uma série de dispositivos acumuladores onde armazenamos energia para esse impulso. No caso do bumbo, é um impulso curto, ou seja, temos lá, uma vez por segundo, um grande impacto, um ataque brusco. Esse ataque brusco, esse é o sinal de alta frequência, quase 4 kHz, e esse ataque brusco precisamos liberar rapidamente. E como isso é feito aqui? Então, aqui temos o primeiro acumulador de energia e primeiro acumulamos essa energia. Depois multiplicamos até 400 volts, onde funciona o segundo conversor em alta frequência e em alta frequência. Este transformador aqui pode conduzir cerca de 5 kW pelo seu tamanho. Em alta frequência é possível passar 5 kW por ele. Ele recebe na entrada 400 volts, que se transformam em pulsos, e ele funciona assim.
Aqui é o lado primário, aqui é o secundário. Aqui ele reduz e carrega esse banco de capacitores, acumulando energia. É o acúmulo secundário de energia. O primeiro é aqui está acumulado. Depois fazemos 400 volts e depois acumula mais aqui. E se olharmos com mais atenção, vejam, esses grandes acumuladores, que aqui são de 10.000 microfarads, têm em paralelo esses pequenos acumuladores para o primeiro volt, para a primeira e maior entrega de corrente para esse impacto. E eles estão em paralelo. 1, 2, 3, 4, mais alguns em paralelo. E tem uma resistência de saída muito baixa. Se for necessária a corrente, eles entregam imediatamente. Quando caem, então entra esse grande capacitor. E quando esse grande capacitor começa a se esvaziar, o transformador já consegue carregá-lo novamente. Por que essa arquitetura? Porque qualquer elemento indutivo reage com atraso. Se, por exemplo, em um transformador grande, você pedir uma corrente alta de forma muito brusca, ele não consegue entregar. Pela sua natureza, ele é lento, ele acumula energia, mas não consegue liberar imediatamente. Só consegue depois de um pequeno tempo. Já o capacitor é o contrário. Ele pode liberar energia imediatamente. Se for solicitado, ele responde na hora. Por isso, esses elementos indutivos acumulam energia e depois liberam. É assim com eles. Mas a demanda... Primeiro recebemos aqui, e então todo o nosso conversor, toda a fonte de alimentação entra em ação, e aí voltamos a liberar, carregando esses capacitores novamente. E qual é o padrão da música ali, né? Aquele tum-tum-tum-tum-tum, esses são os graves mais fortes. Quando estamos nos médios, com a bateria tocando em alta frequência, o consumo é pequeno, mas é nesse primeiro tum-tum-tum que precisamos. Então, aqui tem um woofer grande, e toda a arquitetura aqui é extremamente cuidadosa. O mesmo acontece com os amplificadores clássicos. Classe AB, onde eles têm um transformador grande, ele tem o mesmo problema, ele é grande, pode passar muita energia constantemente, mas se você pedir mudanças bruscas, ele não consegue, ele sempre fica lento. Por isso, na saída deles, os filtros, os capacitores de filtro de armazenamento também são grandes, são maiores, são para potências maiores, não sei, uns 20.000, sim, às vezes até 60.000. Quanto mais você acumula, mais você tem a possibilidade de liberar esse impacto instantaneamente. Sim, é a resposta frontal desse impacto. Isso é muito importante. Caso contrário, o grave fica meio borrado, mas assim ele fica rápido e preciso. E por isso, o cabo de alimentação não resolve esses problemas de forma alguma, não influencia em nada. Se você medir no cabo de alimentação, bem, isso... A potência total deste amplificador, sim, 2 canais de 600. Isso dá 1.200 watts, 1,2 kW, e o consumo médio de energia não passa de 180. Porque o sinal musical é assim, ele tem um fator de crista de 8 em relação ao seno. Sim, ele tem muitos picos. E depois vem um pequeno lá, aí um grande impacto e ele vai bater no seu estômago. Se tiver uma caixa grande, sim, dá para sentir com o corpo todo. Então, o cabo de força não resolve esse problema. Isso é resolvido no nível da arquitetura. Se a arquitetura for simplificada, você não consegue entregar um bom grave. Se a arquitetura for correta, aí você tem aquele grave. E um cabo simples já garante tudo. Então, os engenheiros da Akupaz e os engenheiros da IC Power sabem como isso funciona. Os vendedores, de modo geral, argumentação. Eu sei que há algo de bom. Árnia, no meio do período, depois esses Hayden cientistas, ou então o Basic, começou a soar melhor. Bem, pela física, isso é impossível. Então é um pouco suscetível a isso. E aqueles que não compraram um cabo muito caro, mas compraram um bom amplificador, podem dormir tranquilos. O cabo original que é fornecido pelo fabricante já é bom o suficiente. E aqueles que não colocaram um fusível super legal de 40 euros, bem, meu Deus, isso também não faz diferença. É só uma arquitetura diferente. Por isso, eu concordo com os vendedores que a Akupaz é um excelente amplificador e um ótimo fabricante.
Tanto os modelos antigos quanto os novos são realmente de altíssima qualidade e lá tem de tudo do melhor. Mas essa venda adicional, não sei, desses cabos e de alguns outros dispositivos superfiltrantes para o amplificador de potência não faz sentido, porque tudo já é muito bem filtrado no nível de uma arquitetura de engenharia correta. Se falarmos de pré-amplificadores, também existem diferentes soluções. E se a eletricidade for realmente muito ruim, o que fazer então? Na indústria de computadores existem unidades de alimentação ininterrupta com regeneração total e sinal senoidal. Então compre um desses, coloque nos pré-amplificadores, DACs e assim por diante. Bem, o amplificador de potência é conectado à rede principal para que, na verdade, quanto menos elementos, se ele for feito corretamente. Sim, qualquer elemento adicional que você colocar lá, algum tipo de filtro, ele simplesmente vai reduzir a qualidade do funcionamento do seu amplificador. Colocar diferentes tipos lá é prejudicial. Portanto, se falarmos sobre esse marketing moderno, bem, há coisas que eu acho que não devem ser feitas, porque elas simplesmente prejudicam a reputação. Bem, por exemplo, se for um bom cliente, ele realmente tem muito dinheiro, ele não tem limitações. Então vendemos para ele um bom amplificador e explicamos, vendemos para ele uma boa caixa de som. Ele vai economizar nesses pseudocabos e talvez compre algumas coisas mais importantes, como uma caixa de som de nível superior, por exemplo, se ele estiver planejando, ou com esse dinheiro comprar alguns serviços, experimentar, escolher os melhores e assim por diante. Em geral, o dinheiro economizado com a pseudociência deve ser investido ou em uma caixa de som ou em diferentes experimentos, naquilo que nos deixa felizes. E para todos aqueles que pensam que o amplificador deles não soa bem porque não tem um bom cabo de energia ou um cabo de energia exclusivo, fiquem tranquilos, vocês têm um cabo certo e bom. Bem, e que conclusões podemos tirar disso? Ou seja, para você, são importantes capacitores de armazenamento de boa qualidade com baixa resistência interna. Precisamos de uma arquitetura correta, boa, adequada, e aqui ela é correta e boa. Precisamos de uma fonte de alimentação suficientemente potente. Se olharmos para toda essa construção, falamos muito sobre o amplificador, que é só isso aqui, certo? E a fonte de alimentação é tudo isso aqui, toda essa parte é a fonte de alimentação. E a qualidade da fonte de alimentação determina a qualidade moderna do seu sistema de som. Porque essa parte, com os semicondutores modernos, conseguimos construir muito bem, mas aqui, essa parte é cara. Sim, essa parte é mais cara do que essa parte. Aqui há muito know-how, aqui há muita ciência, mas quando ela já está desenvolvida, não é cara, enquanto essa parte sempre é cara. Se você tem um amplificador classe AB, desses grandes, precisa ter um transformador, precisam ser bons, precisam ter capacitores de armazenamento muito bons, isso é importante. Nisso dá para economizar muito, sim, a concorrência aperta, mas aqui é impossível economizar. Isso aqui custa pouco, sim, mas isso aqui custa caro. Então, ao comprar novos amplificadores de potência modernos, preste atenção à fonte de alimentação.